Antes do Baile Verde, de Lígia Fagundes Telles. Você já leu? Não, ou já? Se você já leu ou não leu, fica aqui para você escutar um pouquinho do que a gente vai falar sobre Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles. Olá, eu sou a Tati Siqueira e você está no canal Livralhada da Tati. E hoje vamos falar de Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles, nessa capa lindíssima, maravilhosa. E essa capa também, olha só, aqui na contracapa, ela faz parte de uma tapeçaria, gente. Você sabia disso? E aqui ela foca numa parte só da tapeçaria, que também é intencional, né? A gente tem esse livro de contos da Lígia Fagundes Telles, e nesse livro de contos é como se a gente se aproximasse aí dos personagens e fosse descobrindo o que acontece aí com cada personagem. Eu sei que muito já se falou, né, de Antes do Baile Verde, de Lígia, meu Deus, o que eu mais, Hellis Mortal, Tati Siqueira aqui, posso falar sobre esse livro? Eu gostei. E eu acho que é isso, né, cara? Eu tava lendo um livro lá que chama Meninas, né, e a gente tava fazendo a discussão lá, e a Mel, ela comentou um negócio muito interessante, ela falou assim, a menina abriu um livro, começou a ler e falou assim, ela gostou. Cara, simples assim, eu gostei, entendeu? Mas a linguagem da Lígia, a escrita da Lígia é uma coisa impressionante. Então são vários contos nesse livro que foram escritos aí de 1949 a 1969. Então levou 20 anos para esse livro aqui ficar nessa coletânea como está. E então a gente tem todo um retrato da sociedade, dessa época e tudo, né? E a Lígia, ela escrevia muito, assim, sobre a burguesia, sobre a classe média alta, que era um pouco mais da realidade dela, assim. O que dizer? Bom, todo mundo já falou, cara, os contos são perfeitos, assim, são contos pequenos, são rápidos de se ler, muito bons, e assim, não porque eles são rápidos, eles são menos profundos, eles são extremamente profundos, e às vezes tem umas coisas assim meio macabras, algumas coisas assim meio fantásticas, uns negócios assim, meio doido, que eu fiquei assim, opa, gente, o que tá acontecendo aqui em alguns contos, sabe? Muito, muito interessante, uma linguagem assim que te prende. Cara, que mulher fantástica, né? Eu já tinha lido Ciranda de Preda. Eu já tinha lido Ciranda de Pedra dela. Também estava, assim, apaixonada por esse livro. Mas vamos ver algumas curiosidades, então. Já que você, né, já deve ter ouvido falar bastante desse livro, eu vou falar algumas curiosidades sobre a escritora. Porque eu fiquei muito interessada na vida da Lígia, cara. Eu falei assim, nossa, quem é essa mulher? O que ela fez? E eu sei que uma vez ela veio aqui pra minha cidade e eu não consegui ver ela. Ai, meu Deus, naquela época eu acho que também não era muito, assim, fã de literatura. Quer dizer, eu era fã, eu lia, mas... Ai, gente, essas coisas que acontecem na vida, né? A oportunidade, ela só tem o topete, né? Se você não pegar ela aqui, ó, aqui atrás não tem jeito mais. Então, já era. Mas, enfim... Lígia era amiga de Clarice Lispector, Vinícius de Moraes, olha que coisa assim, né? E curiosidade sobre a Lígia, né? Ela se formou no Largo de São Francisco. No Largo de São Francisco é uma grande faculdade em São Paulo, né? Que muitas pessoas cursaram essa faculdade, e uma faculdade pública, maravilhosa, e ela cursou essa faculdade. E algumas curiosidades enquanto ela estava cursando. Eu estava na faculdade de Direito lá de São Francisco, cheguei à faculdade, mocinha e tal, e me disseram, Lobato está preso. Eu adorava o Monteiro Lobato, lia todas as histórias dele, os livros dele. Eu disse, onde é que ele está? Disseram, está na Rua da Liberdade, na prisão. Então eu vou lá. Aí me disseram, mas como que você vai lá? Não pode entrar. Eu disse, eu vou fazer o possível para ir. Tomei o bonde, fui dar lá na Rua da Liberdade. Eu cheguei e o porteiro me disse, o cara lá, o que você quer? Eu disse, queria visitar o escritor Monteiro Lobato. O que você é dele? Eu disse, nada, sou admiradora. Ele não pode atender,
porque mas em todo caso, me dá seus documentos. Eu dei minha carteirinha de estudante. Tá bom, menina, vai, vem atrás de mim, mais rápido. Se dá um abraço nele, sai imediatamente, porque não pode. Então eu entrei, estava Lobato sentado do lado do editor dele. De terno, casaco e tal. Aí disse o rapaz, essa mocinha quer ver o senhor. Ela disse que é estudante. Aí o Lobato perguntou para mim, estudante de onde? Eu disse, lá São Francisco. Ele disse, eu me formei lá também, me dá aqui um abraço. Aí eu entrei, me abraçou afetuosamente e disse, senta aí, esse aqui é meu editor. E aí veio o cara, ô mocinha, vamos sair que não pode demorar mais. Então o Lobato disse, você mora onde? Deu o endereço, me abraçou afetuosamente e foi-me embora. Nesse mesmo ano, era meu aniversário, 19 de abril. Então, a mamãe saiu para buscar um vinho. Quando ela voltou, ela disse, olha, eu encontrei na rua com uma pessoa que vem, contei que era seu aniversário, e a pessoa vem te visitar. Eu disse, quem é ele? Ela disse, é surpresa. Aí, fiquei quieta ali e tal, meus colegas vieram, faculdade de Direito, e de repente tocou a campainha. Eu fui atender, era o Lobato com um ramo enorme de flores. Eu vim retribuir a visita que você fez para mim lá no Presidente da Liberdade. Então me deu as flores, eu tenho um retrato aí. Ela disse que não tinha dinheiro pra nada, gente. Ela era pobre, pobre de marredeci. E um dia ela tava com muita vontade de comer camarão. E nessa vontade de comer camarão, um amigo dela falou assim, Lígia, hoje eu tô rico, riquíssimo, vamos lá, vamos pro restaurante comer um camarão. E foram e se esbaldaram. Aí depois de um tempo ela falou assim, ô fulano, vem cá, que horas são, hein? Falou assim, Lígia, eu tô sem o relógio. Aí ela descobriu que o cara tinha vendido o relógio pra poder levar ela no restaurante, ela e mais a amiga dela no restaurante. Cara, que coisa linda. Uma das coisas assim que eu achei muito interessante de descobrir da vida da Lígia é porque como era a juventude diferente naquela época, né? Ela fala assim que ela tinha um clube, que era um clube dos... na verdade era uma sociedade, era a sociedade dos humilhados e ofendidos. Maravilhosa, cara. Sociedade dos humilhados e ofendidos. E eles saíam, era a época da ditadura, né, minha gente? E elas saíam em passeata, eles saíam em passeata, sabe? E ela se designava, assim, como insolente e audaciosos, né? Os jovens eram insolentes e audaciosos. Poderíamos falar dessa nossa juventude hoje isso, gente? Que essa juventude é insolente e audaciosa? Tá certo, que insolente, né? Beleza, mas audaciosa, eu acho que isso é muito interessante, cara. Como a gente se perdeu, como essa juventude tá se perdendo, como nós estamos nos perdendo de ter esse fogo, porque o jovem, ele muda o mundo. Se ele quiser, ele muda o mundo, meu Deus. E a gente tá o quê? Gastando nosso tempo no celular, Instagram, querendo like. Inclusive eu também me incluo nessa, meu povo. Mas a gente não tem que ficar só ali, sabe? Eu acho que é bom, a rede social é muito legal. Nos aproxima de muitas coisas, você tem oportunidade de muitas coisas, né? Eu gosto, eu sou fã de rede social, mas até que ponto isso vai tirando da gente essa audácia, essa coragem, essa intrepidez, sabe? Essa coisa, assim, que o jovem, ele tem uma rebeldia, mas é uma rebeldia que, sabe, transforma o mundo. Cara, eles mudaram... Acabaram com a ditadura, o jovem naquela época acabou com a ditadura, que é o movimento estudantil que acabou com aquilo ali, né? E isso era muito legal, e a Lígia fazia parte disso. E assim, em uma das passeatas que ela foi, ela viu um amigo dela morrer do lado dela, porque veio a cavalaria e eles atiravam, gente, atiravam mesmo, é bala de borracha, não, atiravam e mataram o amigo dela. E a mãe dela ficou desesperada pensando assim, morreu um jovem na passeata, né? É a Lígia. Chegou em casa, a mãe viu que ela estava viva, passou mal. Passou mal antes, passou mal depois, que viu que ela estava viva.
gente, e passar um tipo de situação dessa. E uma coisa muito interessante, que ela traz isso para a literatura dela, né? Uma vez ela recebeu um panfleto do Doicode de um colega, e falando que o cara tinha sido preso, torturado no pau de arara e desapareceram com ele, né? E achei tão interessante isso, porque eu falei assim, cara, eu preciso colocar isso no livro. E aí um dos amigos dela falou assim, vai, coloca, vai fundo, coloca aí. Ele é muito intrépido também, né? Vai, faz isso. E ela colocou no livro As Meninas. E aí, tava na época da ditadura, ela lançou esse livro, e aí o que que aconteceu? Os livros tinham que passar pelo censor. Se passasse pelo censor, eles seriam aí comercializados, distribuídos e tal. O censor começou a ler o livro dela e achou, assim, muito chato. Ele leu até a página 50 e passou. E o livro dela foi comercializado. Ele não tinha chegado nessa parte do panfleto, né? E ela colocou isso na literatura. Então, assim, uma das minhas próximas leituras que tá pra eu ler é As Meninas, e também eu quero ler muito Seminário dos Ratos. Eu tô completamente apaixonada pela escrita dela, né? E essa juventude da Lígia, assim, uma vez eles convidaram o Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo morava no Sul. Falou assim, olha, vem pra cá, né? Faz um seminário, sei lá o que lá, uma palestra e tudo. E o cara veio, só que eles não tinham dinheiro pra pagar o hotel, não tinham dinheiro pra nada. E a gente falou assim, nossa, onde é que a gente vai colocar ele, né? Porque ela morava num apartamento minúsculo, não tinha pra onde levar o Érico Veríssimo. A sorte que tinha um editor que viu que ele tava lá e assim, abriu a casa dele, levou ele pra casa, deu comida. Assim, aí eles se safaram, né? Mas o que ela falava assim, poxa, a gente levou ele pra tocar violão, pra cantar, né? Tipo assim, eles sabiam cantar, eles gostavam de tocar violão e cantar, meu Deus, coisa linda. Gente, a gente tá perdendo isso, né? Vamos pra casa de alguém, tocar um violão e cantar, meu Deus, vamos, sabe? Eu tô com falta disso, ai meu Deus, que saudade, né? Eu acho que eu peguei um pouco essa minha juventude, a velha falando, né? Mas a gente tinha essa coisa de ir pro barzinho, né, ouvir, porque eu sempre tive muitos amigos que tocavam, inclusive casei com um músico lindo, maravilhoso, meu esposo, e a gente ia muito nos barzinhos, aí a gente queria curtir, sabe, encontrar as pessoas, falar com as pessoas, rir, dar risada, né, tomar um conhaque com mel, coisa boa, né, e a gente tinha essa coisa de cantar, a música que nunca faltava, Legião Urbana, né, a gente cantava alguma coisa do Legião, ou cantava Starway to Heaven, isso era de praxe, né, então era muito bom, né, ter essas músicas e ter essa convivência, e a Lígia trouxe muito isso, né. E outra coisa, né, tô falando da passeata, né, ela participou de uma passeata uma vez, que era a passeata do silêncio. Passeata do silêncio. Por quê? Não poderia se fazer uma passeata. E eles eram contra o governo de Getúlio Vargas naquela época. E a Lígia, e assim, eles foram proibidos. Se eles quisessem fazer, eles não poderiam fazer baderna, teriam que fazer tudo em silêncio. Então eles fizeram a passeata do silêncio. Então o que aconteceu? Ela foi numa loja e comprou um tanto de tecidos pretos. E esses tecidos pretos, ela pegou assim, eu quero o mais barato que você tem aí. Sabe esses filó aí que você usa pra defunto? É isso que eu quero, o que você usa pro defunto, que é o mais barato aí. Aí o cara falou assim, aí quanto você quer? Falou assim, eu quero uns 5 metros, 6 metros, sei lá. Falou assim, nossa, mas que defunto grande é esse, hein? E eles pegaram essas faixas e amarraram as faixas todas na boca e saíram em passeata do silêncio. Isso é demais, não é? É lindo demais, cara. Ai, não sei o que dizer. E o que nas palavras delas é assim, cantávamos, ríamos e chorávamos. Cantávamos, ríamos e chorávamos. O que a gente tem feito hoje? E outra coisa muito interessante que ela falando sobre a literatura, né? Ela falou assim que a pouca idade não justifica um mau livro. Eu acho o seguinte, a pouca idade não justifica um mau livro. Eu era muito jovem, assim como essas meninas aí, né? E achava que já estava ótimo. Depois eu fui ler, eu disse, não, isso aqui não pode ficar. Aí eu tentei apagar.
não está em lugar nenhum. Só eu tenho de lembrança na minha estante, meus primeiros livros. Eu acredito que a minha carreira, minha obra, enfim, começa a partir do livro Ciranda de Pedra. A pouca idade não justifica um mau livro. Ela já era escritora, já começou a escrever na época que ela estudava e tudo. E ela falou assim, olha, apaga isso. Meu primeiro livro você vai contar a partir de Ciranda de Pedra, que foi lançado em 1954. E esse livro, Ciranda de Pedra, que inaugurou aí a vida literária da Lígia, que ela considera, né, o debut, né, o debut dela da literatura, ela falava de coisas muito interessantes. Ela chegou pro editor dela e falou assim, olha, nesse livro tem uma lésbica. Falou assim, beleza, pode ir, vai, escreve aí. Falou assim, olha, nesse livro também tem um suicídio. Falou assim, beleza, tudo bem. Olha, mas nesse livro tem um impotente. Falou assim, beleza, vai lá. E nesse livro também tem uma eutanásia. Beleza com esse livro? O editor falou assim, maravilhoso, vai minha filha, seja feliz, escreve, é você, né? Então tem todas essas coisas no livro Ciranda de Pedra. E o Ciranda de Pedra virou novela, vocês sabem bem disso, né? Mas a novela, gente, imagina, ela falou assim que era uma novela das 6 horas. Você acha que você poderia falar sobre essas coisas numa novela das 6? Não, na verdade tinham só os personagens lá, mas a obra mesmo dela, né, passou por si, né? Só a historinha pra carochinha, né? Eu gostaria muito de ver uma série hoje com um livro Ciranda de Pedra, né? Ou um filme. Cara, ia ser muito interessante. Mas não com um atorzinho de modelinho, né? Pelo amor de Deus, eu quero ver ator de verdade que estudou teatro pra fazer esse filme, entendeu? Uma coisa também para falar da Lígia, né, que ela é uma imortal da Academia Brasileira de Letras. E ela, falando sobre a Academia Brasileira de Letras, ela gostava muito da academia, né? Na verdade, ela falou assim, eu preferia que tivesse um vinho, né, na Academia Brasileira de Letras, e não chá com bolinhos. Mas ela falava assim que era muito gostoso, porque ela encontrava muita gente, era um lugar que ela podia conversar com as pessoas, conversar sobre literatura, falar sobre a palavra, né? Então ela defende muito essa palavra. Eu tinha paixão por escrever, continuo escrevendo. Ainda agora fiquei muito feliz com o livro que o Eduardo Portela selecionou, Meus Melhores Contos. Reconheci o primeiro conto, Verde Lagarto Amarelo, o meu conto preferido. Então essas alegrias que eu vou colhendo, o resto é silêncio. Porque o que é um escritor? O escritor, ele mostra as chagas do seu povo. E isso a gente vê muito aqui no livro, né? Nos contos dela. A gente vê as chagas dos personagens aqui, né? E ela fala assim que cada personagem, cada conto que ela fez é inspirado em algum sentimento, alguma coisa que ela viu, alguma coisa que ela ouviu. E aí a imaginação dela criou esses contos, né? Você reconhece, tem vontade de abraçar, mas se a gente disser, você foi meu personagem tal, a pessoa diz, a mulher enlouqueceu. Então eu fico quieta, mas de qualquer maneira eu sinto lá nas profundidades, lá no fundo, as ligações. Porque nós estamos num país que é tão precisado de estímulos, isso são as próprias palavras da Lígia, né? Um país que precisa de estímulos, um país que precisa de cultura, né? Um país que precisa de coisas do espírito. E ela traz isso, assim, muito forte na literatura dela. E ela diz assim, ó, no dia em que tivermos mais escolas no Brasil, nesse dia teremos menos hospitais. E aí o entrevistador que estava falando com ela fala assim, e além disso, não menos hospitais, mas teremos menos penitenciárias, né? E ver a Lígia falando sobre essas questões há tempos atrás, a gente vê que hoje não se mudou quase nada. E isso é muito triste, né, gente? A gente vê os jovens cada vez mais sem estímulos, cada vez mais sem contato com a cultura, com a literatura. A gente vê uma cultura de
eu não quero criticar, entendeu? Porque eu acho que tudo é válido, né, gente? A pessoa tá fazendo seu trabalho e tudo, estão ganhando seu pão, beleza. Mas quantas coisas a gente se perderam, a gente tá produzindo música sem conteúdo, entendeu? Eu chego a chorar quando eu escuto uma música hoje, assim, eu falo assim, ai meu Deus do céu, gente, sério que vocês estão falando isso? Beleza, te causa um humor, te causa uma graça, tá, mas cadê aquelas músicas de antigamente que viravam clássicos? Garota de Ipanema, cadê, sabe, aquelas músicas que você cantava no barzinho do Legião? Música, eu falo assim, músicas com conteúdo, entendeu? Você pode fazer uma música hoje com o ritmo que você quiser, mas coloca um conteúdo legal, coloca alguma coisa, você tem alguma coisa pra falar, todo mundo tem alguma coisa pra falar, entendeu? Aí ficam essas bobagens de querer dinheiro, de ostentação. Ai, eu não sei. Eu acho que a literatura abre tanto a mente da gente, a gente vendo essas coisas do espírito, essas coisas assim, não do espírito, assim, de uma coisa mística, sabe? Mas uma coisa de alma, vamos falar de alma, né? Sabe, de angústias, de falar sobre as mazelas da alma. E quando a gente fala, a gente consegue se entender melhor, né? A gente consegue se autodescobrir, sabe? Conversar, falar, ler, estar na pele de um personagem. Meu Deus, acho que isso é tão cura, né? A gente precisa tanto, né? Então, assim, ela fala assim, nós lutamos para que a palavra escrita não morra, né? E uma coisa que eu escrevi aqui no livro também é... Me leia, não me deixe morrer, cara. Me leia, não me deixe morrer. Tá? Então, quando você vê um livro, tá aqui, ó. Me leia, não me deixe morrer. Ai, meu Deus. E quantas coisas a gente descobre aqui dentro, gente. Quanta coisa maravilhosa tem dentro de um livro. Quanta coisa gostosa, quanta coisa... Eu não sei, a gente viaja, né? Eu sou apaixonada pela palavra, eu sou apaixonada pela literatura. E é isso, eu sei que muita gente já falou sobre o Antes do Baile Verde e é tão legal porque esse verde, ele permeia, assim, todos os contos, né? Então a gente tem essa cor verde aí por todos os contos, a empregada vai pro carnaval, a rua e tal, a coroa do rei não é de ouro nem de prata, os ranchos passando. E a empregada é uma espécie de juiz. Seu pai está no quarto. Eu acho que ele está morrendo. Não, ela diz, ela não está morrendo nada. Mania de você de pôr sombria e tal. Ele está ótimo. Ele está morrendo. Você não sabe se afinal, quando ela sai, ela vai para a festa com o amante, a empregada vai para o seu, lá para a escola de samba. Tem uma frase que quando elas vão fugindo, eu não abro aquela porta, eu não abro a porta, está lá o velho está lá. Quando elas vão fugindo, a empregada pergunta, você vai deixar a luz acesa? Aí a moça diz, a casa fica mais alegre assim. E desce, fogem pela escada fora, e as lentejoulas da fantasia que caem da saiote, acompanham também. Cara, personagens muito bons, histórias muito boas. Ó, aqui, ó, um prato cheio pra você aí, ó. Então é isso, se você gostou, se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários, deixa um curtir, compartilha esse vídeo, se inscreva no meu canal, ativa o sininho aí. E um grande beijo pra você.